Nossa aula de hoje, 10ª aula, daremos prosseguimento ao nosso capítulo de álgebra vetorial e matricial, que é o capítulo 1. Já falamos sobre álgebra vetorial, estamos falando agora sobre álgebra matricial. Já fizemos uma introdução à álgebra matricial, falamos sobre operações matriciais elementares, falamos sobre matrizes especiais, operações matriciais, matrizes particionadas. Vamos falar agora sobre esse tópico, formas quadráticas de fator de Cholesky. Esse tópico tem, nos meus slides, ele tem 42 itens e eu dividi em 3 partes. Então, nós teremos essa primeira aula sobre esse tópico, item de 1 a 13, depois do item 14 a 31 na segunda parte e, finalmente, 32 a 42 numa terceira parte, para que as aulas fiquem menores e menos cansativas. Formas quadráticas é um dos assuntos mais importantes na estatística, porque quase tudo na estatística multivariada, e mesmo na estatística univariada, o conceito de distância está implicitamente relacionado com a parte de inferência e testes estatísticos e a parte de estimação também por região ou por intervalo. E as formas quadráticas, em casos particulares, são distantes, como a gente verá posteriormente. Então, nós definimos uma forma quadrática de uma matriz simétrica A, N por N, da seguinte forma: a forma quadrática Q de x é dada por x', do vetor x, então uma função do vetor x, x' AX. Então, esse produto, x'AX, que é expandido na forma de somatório, que é o xi ao quadrado ponderado pelos elementos da diagonal, para i variando de 1 até n, então ai vezes xi ao quadrado, mas todos os duplos produtos, que é o a e k, xi, xk, i diferente de k, portanto i variando de 1 a n menos 1 e k variando de i mais 1, nunca igual a i, até n. Então, nós temos i igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, assim até n, depois i igual a 2, k igual a 3, 4, até n, até o n menos 1 com n. Em todos os duplos produtos. Por que a e k igual a ki? Porque a matriz A é simétrica. Ou então, somar para toda a variação do índice, i variando de 1 a n, k variando de 1 até n, de a e k, xi, xk, que é a mesma coisa dessa expansão em duplos, nessas duas parcelas aqui dos somatórios anteriores. Em que xi, obviamente, é um vetor não nulo definido em Rn, então um vetor real do Rn. Essa expressão 3 era chamada de forma quadrática porque ela apresenta termos de x ao quadrado e de duplos produtos, duas vezes xi vezes xk, ponderado pelos respectivos coeficientes da matriz A, que é o núcleo da forma quadrática. Então, como os elementos de A são conhecidos, a função Q de x, ela representa uma função do vetor x n-dimensional nesse caso. Observamos que a expressão geral de distância quadrática, que é essa norma quadrática aqui, considerando a métrica psi, x menos y, norma disso, quadrática, psi, ela se trata de uma forma quadrática. Por quê? Vai ser x menos y transposto psi x menos y. X menos y transposto psi x menos y. Em vez de x, nós temos um vetor de diferença, mas x menos y transposto, o núcleo, que é a psi, x menos y. Então, é uma forma quadrática, o conceito geral de distância entre dois vetores x e y, como nós vimos na aula anterior, em aulas anteriores. Como nós esperamos que as distâncias sejam sempre positivas, que não parece sentido falar em distâncias, ou no mínimo nulas, que é quando a distância entre um ponto e outro, e esses dois pontos correspondem à mesma posição no espaço, seria nulo. Então, é importante conhecer algumas propriedades das formas quadradas para que não haja violação dessas pressuposições de distância, Então, a distância tem que ser maior ou igual a zero. E isso vai depender, portanto, da escolha da métrica psi, ou seja, do núcleo da forma quadrática, que é a matriz A. Nós vamos classificar as formas quadráticas de acordo com os resultados que elas produzem, considerando que a matriz A é uma matriz simétrica, mas fixada, com valores conhecidos, nesse sentido que a gente está querendo dizer. Está chovendo bastante, está chovendo até granizo,
Então as primeiras chuvas, já choveu a madrugada, agora está chovendo de novo. Tem que me dar a luz terminar aqui, está dando umas piscadas aqui. Então eu peço a aula. Mas vamos lá. Então nós classificamos a matriz A simétrica de acordo com a classificação também da forma quadrática Q de x correspondente. Então tem um núcleo, a forma quadrática e a matriz A, elas têm a mesma classificação. Então, para todo vetor x diferente de zero, pertencente ao Rn, para todo x pertencente ao Rn, se a forma quadrática só fornecer valores maiores que zero, ou seja, valores positivos, ela é chamada positiva definida. Então, a forma quadrática positiva definida. Se forem valores maiores ou, em alguns casos, iguais a zero, então, ela é semi-positiva definida. Se por um acaso essa forma quadrática resultar em valores negativos apenas, que de x é menor que zero, para todo x do Rn, que não seja o vetor nulo, então ela é negativa definida. Porque se for vetor nulo, obviamente a solução é trivial, que dá zero, E se for menor ou igual a zero, ela é semi-negativa definida. E se ela não tiver, se ela ora for positiva, ora for negativa, então ela é não definida também. E vou apresentar isso para a classificação da matriz A. Então, se a matriz A, ela depende da classificação da forma quadrática. Se a forma quadrática só fornece valores positivos, então a matriz A é positiva definida. Então, a forma quadrática e a matriz núcleo da forma quadrática recebem a mesma classificação. Então, se ela for maior ou igual a zero, ela é sempre positiva definida. Se menor que zero, é negativa definida. Menor ou igual a zero, semi-negativa definida. E se ela apresentar resultados ou negativos ou positivos, então ela é não definida. Então, essas são as classificações das formas quadráticas ou da matriz núcleo da forma quadrática, de acordo com os resultados que ela apresenta nos reais, de acordo com o resultado da forma quadrática. Para todo x, obviamente, não nulo do Rn. Todo vetor x não nulo do Rn. A condição, ou seja, o vetor n dimensional dos reais. A condição de simetria da matriz A não causa perda de generalidade. Por quê? Ora, a gente sabe que a forma quadrática é um escalar, Então vejamos aqui atrás. A forma quadrática, x'Ax, se x é n por 1, então x' é 1 por n. A matriz A é n por n e o x é n por 1, então o resultado disso aqui é 1 por 1, ou seja, um escalar. Portanto, o valor do escalar, ou seu transposto, se eu transpuser 10 transposto é 10. Então, Q de x e Q' de x é o mesmo valor, por serem valores escalares, um único valor dos reais, 1 por 1 na dimensão. Não é matriz nem vetor, é um escalar, é um número real, único. Então, x'Ax é igual ao Q de x. Se eu transpuser isso aqui, então a transposta de produtos matriciais dá x'Ax também é igual ao x'Ax. Portanto, se eu somar Q de x com Q' de x e dividir por 2, 10 mais 10, 20, dividir por 2 dá o próprio 10, dá o próprio Q de x. Então, se eu fizer isso e colocar o x que está pré-multiplicando, que é o Q' de x, vai ser x', que é o último transposto, A transposto e x transposto é x. Então vai ser x' A transposto x. E esse aqui é x'Ax. E ambos são iguais. x'Ax e x'A transposto x são iguais porque são escalares e escalares transpostos são iguais. Então, se eu colocar o x em evidência, em pré-evidência, e o outro x em pós-evidência, vai sobrar A mais A transposto. Como tem o meio aqui, vai ficar A mais A transposto dividido por 2. E essa matriz núcleo aqui, dividido por 2, é uma matriz que está no núcleo dessa forma quadrática, x', núcleo x, é uma matriz simétrica. Então, não perdemos generalidade, que é o mesmo que de x. Dá o mesmo resultado que de x. Então, se a forma quadrática não for simétrica, a gente usa a matriz A mais A transposta sobre 2 no lugar da A. Então, eu tenho uma matriz A, obtenho a forma quadrática e classifico essa matriz. Então, eu vou dar esse exemplo para vocês sentirem quão difícil é classificar uma forma quadrática. Tem outros mecanismos que não é esse. Então, a gente está só introduzindo o assunto, tá? Não se preocupe, isso aí vai ficar mais claro.
Então, se nós tivermos x', é um vetor bidimensional, porque a nossa matriz é 2 por 2, nosso n é 2, então tem x1 e x2 na forma transposta, um vetor linha, vezes a matriz, vezes o vetor. Então, se a gente fizer isso, ou usar aquela forma de somatório, eu vou ter o somatório de 4x1 ao quadrado mais 2x2 ao quadrado, que está aqui e aqui, e duas vezes do produto. Como só tem um do produto, x1 com x2, então eu vou ter duas vezes 1 vezes x1 vezes x2, que é esse termo que está aqui no meio. Então, essa é a expansão da forma quadrática usando a forma dos somatórios lá. Ora, o que eu posso fazer? Se eu isolar 4x1 ao quadrado, separar em x1 ao quadrado mais 3x1 ao quadrado, e o x2 ao quadrado em 1x1 ao quadrado mais 1x1 ao quadrado, então eu vou ter o 3x1 ao quadrado que sobrou aqui e o x2 e 1 dos x2 ao quadrado que sobrou aqui. E o que sobrou? Né, que está de fora ainda. O x1 ao quadrado, 2x1, x2 mais x2 ao quadrado. Isso é um produto notável, que é x1 mais x2 ao quadrado. x1 ao quadrado, a parcela que está extra daqui, mais x2 ao quadrado, a parcela extra que está aqui, que uma delas veio para cá, e as outras três dessa aqui veio para cá. E duas vezes x1 vezes x2, que é o do produto aqui desse binômio de Newton. Portanto, x1 ao quadrado mais 2x1, x2 mais x2 ao quadrado. x1 ao quadrado mais 3x1 dá o 4x1, x2 ao quadrado mais o x2 dá o 2x2 lá, e mais o do produto dá o termo do meio. Portanto, a gente verifica facilmente que para qualquer valores de x1 e x2, ou seja, para qualquer vetor real no R2, que não seja o 0, 0, esse resultado aqui vai ser sempre positivo. Por que eu sei isso? Porque se x1 e x2 foram não nulos, todos os termos estão ao quadrado. E valores negativos ao quadrado são positivos, e eu vou somar parcelas que são positivas. Uma parcela positiva, outra parcela positiva, que x1 nunca vai ser 0, ou os dois nunca vão ser 0, né, simultaneamente. Um pode, o outro não, mas então uma das duas parcelas aqui vai ser maior que 0. E aqui, x1 mais x2 pode até cancelar, porque um é negativo, o outro positivo daria 0, mas eventualmente a soma deles, se for um número diferente de 0 ao quadrado, vai ser maior que 0, mas alguma das parcelas aqui vai ser maior que 0, mas nunca negativo, e nunca 0. Então, essa forma quadrática, obviamente, por ter três termos, né, quadráticos aqui somados, e com pelo menos uma parcela não nula dessa soma, então nós temos resultados maiores que 0 para todo x, o R2, x1 e x2, que não seja o vetor 0, 0, o vetor nulo. Pois representação de quadrados de quantidades não nulas, portanto a matriz A é positiva definida, e essa forma quadrática é uma forma quadrática positiva definida. Essa matriz é positiva definida, 4, 2, 1, 1. Tem outro jeito de classificar isso? Claro que tem. Esse caminho aqui, imagine se essa matriz fosse 10 por 10, eu tivesse que expandir e estudar o sinal do polinômio formado. É impossível, né? Da forma quadrática formada. Seria impossível na maioria das situações. Então não é o caminho, obviamente. Isso aqui é para ilustrar como fazer isso. Então nesse exemplo, nesse exemplo 2, né, nós obtivemos uma forma quadrática, classificamos em positiva definida, e a matriz, portanto, o núcleo da forma quadrática, aquela matriz da A, ela também é positiva definida. Então, realizar essa tarefa não é muito simples, mas uma matriz de dimensões maiores que 2 por 2. Tá? Então, isso aqui é só para ilustrar como eu classificaria essa forma quadrática num exemplo bem simples. Portanto, temos outras formas, vamos começar a estudar isso. Então, o valor característico, que é o lambda, ou o alto valor dessa matriz simétrica A, vou considerar agora uma matriz P por P, para voltar na nossa notação de multivariado. Não sei se vocês repararam, a maioria dos índices ou é N ou P. O índice P é porque na nossa notação multivariada, e da maioria dos autores, a letra P é usada para determinar o número de variáveis do sistema. Então, o número de variáveis do nosso espaço multidimensional, ele vai ser P. Então, nós temos uma multivariada P-dimensional. Por isso que a gente escolhe muitas vezes o P aqui nesse capítulo geral de álgebra matriz, que a gente ainda não está fazendo a relação com a análise multivariada, com a estatística multivariada. Então, a matriz simétrica P por P,
e o seu correspondente vetor característico, autovetor. Então, eles são definidos pela solução do sistema de equações homogêneos dado por. Então, esse sistema aqui, A menos lambda I x igual a zero, o lambda, a solução desse sistema homogêneo de equações, porque ele é igual a zero. Aqui é um sistema linear de equações, né? Se lambda for fixado, então nós temos um sistema linear de equações. E mais são equações homogêneas, porque eu tenho P equações, porque a minha matriz é P por P, e igual a zero cada uma delas. Tá? E se eu multiplicar AX menos lambda IX, né? Então vai ficar AX menos lambda X, porque a identidade Vx dá X, igual a zero, passando o lambda X para o outro lado, eu tenho que AX igual a lambda X, que é outra forma de expressar esse sistema de equações homogêneos. Então, eu preciso resolver esse sistema achando o lambda ou o x, e com isso eu tenho os autovalores dessa matriz A, ou os valores característicos dessa matriz A, que são os lambdas, e o seu valor de x para cada lambda, eu teria um vetor x correspondente. E esse vetor x é chamado de autovetor, vetor característico. E como a solução dele não é única, a gente precisa transformá-lo, né, de alguma forma, para que a solução seja, a menos de um sinal, única. Tá? Ainda tem a restrição de não ser única a menos de um sinal. Então, a gente transforma com esse vetor para normas unitárias. E como que esse sistema vai surgir, nós vamos ver daqui para frente, né, nos próximos tópicos. Como eu disse, eu iria até o número 13 aqui, né, e a partir da segunda aula, né, que vai do item 14 ao 31, a gente vai falar mais detalhes sobre formas quadráticas e de fator de Cholesky. Depois, numa terceira aula, a gente vai complementar, que é do item 32 ao 42, para que essas aulas não fiquem muito pesadas. Então, até a próxima aula, que nós vamos continuar com esse tópico, formas quadráticas e fator de Cholesky. Tá? Então, nós introduzimos esse sistema de equações homogêneas aqui, né? Então, esse sistema muito importante, e como que ele vai surgir, por que ele vai surgir, como que ele se relaciona com as formas quadráticas, e como que ele se relaciona com essa classificação de formas quadráticas, esses valores, ou esse autovalor, esse autovetor, a gente vai discutir. Obviamente é o autovalor que vai ajudar na classificação da forma quadrática, ou da matriz A, núcleo da forma quadrática. Então, até a próxima aula, que nós continuaremos com esse assunto.